bem, senhoras e senhores, digressores e digressórimos, estamos começando mais um episódio de Digressores. Eu sou o Arnaldo e para que o mal triunfe, basta apenas que os bons não façam nada. Oi, eu sou o Cadu, tem direita, tem esquerda, mas eu prefiro jogar no Google. O Google vai pôr pro centro. Aqui é o Tatu e o preço que os homens bons pagam da indiferença política é serem governados por homens maus. Oh, louco. Eu sou o Vini Kurtz e você pode me conhecer de filmes como O Soldado que desafiou o neto do imperador ou A Galinha que ousou voar. Tentando descobrir que filmes políticos são esses aí. E hoje nós vamos falar de política. Porque vocês querem treta? Hoje vocês terão a treta que vocês queriam. Roda a vinheta. E como vocês podem ter reparado, nós temos uma nova vinheta com uma nova música, e nós queremos agradecer à banda Head, que nos autorizou a usar a música deles. Se vocês quiserem ver a música na íntegra, Estranho Mundo Novo, vai estar aqui o link na descrição, o clipe para vocês ouvirem. Então, muito obrigado, pessoal, por terem disponibilizado. Isso vai mudar as nossas vidas aqui, e valeu. Tamo junto. Muito bem, gente, hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Por quê? Porque quando eu compartilho nossos vídeos, as pessoas no meu Facebook, tem menos gente curtindo. Agora, se eu falar alguma coisa de política, um monte de gente curte, comenta e fala um monte de coisa. Então eu tô com raiva disso. Então a gente vai falar de política hoje, que é pra ter muitos views, muitos inscritos, muita gente nos xingando e causar contenda nesse país. Porque política é natural, né? Sempre teve política. O Capitão América batia no Hitler, o Super-Homem já foi tirano. Então, acho que não tem como a gente dividir isso e vale a pena mostrar aí cada posicionamento e a posição dos digressores nesse... Porque nós vamos falar, obviamente, da política dentro do contexto da cultura pop, né? Como é que isso... Quais são os personagens, os posicionamentos desses personagens, com os assuntos políticos abordados nos quadrinhos e nos filmes e nas séries e no mundo da fantasia, né? Quem é o melhor governante? Gandalf ou Glomer? Ou Glomer da Punk a Levada da Breca? Quem? Eu entendi você falando Homer, mas também dá na mesma aí, né? Também. O Homer seria um bom governante. Eu acho que o Homer faliria. Não, eu sei que o Homer seria eleito em alguns países da América Latina. Talvez da América do Norte ia ser também. Um bom concorrente com ele também. Hã? Peter Griffin ia concorrer bem também. E teriam muitos votos. Peter Griffin e Homer. Mas eu falava de Glomer. O duende peludo de Punk e a Levada da Breca. Procurem, quem não sabe. Digitem aí Punk, quem você não conhece aí no Google, digite Punk e a Levada da Breca. E Punk, o desenho animado. Duende peludo. Ele é um duende peludo chamado Glomer. Ele tinha uma vozinha assim, que eu gosto das vozinhas tipo Stitch. O Glomer gosta dessas coisas. Snarf. Tipo Snarf. Ele fazia um negócio com a orelha e fazia mágica. Era maravilhoso. Nossa. Eu era criança, eu passava na Mara Maravilha. A SMR dessa criatura ia ser sensacional. Lindo, Glomer. Então, ele seria um governante melhor que o Homer Simpson. Mas a gente precisa definir parâmetros, gente, porque a gente não tem como falar de política. Porque a gente precisa saber dizer assim, por exemplo, se a gente disser, olha, o Batman, ele é de tal lugar, a gente precisa ter, né, de tal posicionamento político, a gente tem que ter um critério, né? Não pode só jogar o Batman do lado que a gente acha mais legal. Então, vamos definir aí questões de o que é esquerda, direita, que as pessoas ouvem falar. Quem quer falar sobre isso? Tatu quer falar sobre isso? Você que é o homem do direito, das leis aqui. Não, eu acho que a gente podia deixar uma coisa mais simples possível, até para conseguir captar a essência de cada uma dos direcionamentos
e não pular muito para o debate político do que o que seria cada uma. Então, acho que se a gente separar em esquerda, o que é atualmente, né? Uma parte mais com um Estado maior, um Estado mais pai, assim, e com uma pauta social mais relevante. Direita, um Estado menor, ele menos centralizado, a definição das coisas, a orientação para o povo, e com uma liberdade assim maior de iniciativa privada, alguma coisa mais referente a isso. E o centro, algo que fica às vezes aqui, às vezes lá, dependendo do assunto. Entendeu? Mas eu vou contestar isso, Tatu. Eu vou trazer a digressão. Eu vou trazer a digressão. Eu vou trazer, porque, olha só, você diz assim, tá, a direita é Estado mínimo, certo? Mas o que você faz com Mussolini? O que você faz com Hitler? O que você faz com os camaradas, Pinochet, que todo mundo fala que é de direita? Como é que daí a gente brinca de extrema direita, entendeu? Daí acho que o Cadu sugeriu isso, né, Cadu? Eu acho que... É isso aí. Qual que é a sua definição, Cadu? 5 pontos, senhores. Extrema esquerda, centrão, direita, extrema direita. Acabou. Eu acho que é o anarquismo ali, né? E um anarquismo ali. O anarquismo a gente pode brincar um pouco, porque, por exemplo, já que falamos no anarquismo, vamos começar com o anarquismo. O personagem que eu quero colocar agora aqui em pauta é o V de vingança. Ok. V de vendetta, beleza? Vocês concordam? Vendetta, o V de vingança. Exato. Ou na Itália, V de vendetta. É o cara do Anonymous, não é? Exato. Cara do Anonymous. O Alan Moore... Ele não é mais o V, ele virou o cara. Se o Alan Moore tivesse... Você sabe que o Alan Moore uma vez levaram... Aliás, velha digressão, uma vez levaram o Alan Moore num protesto do Anonymous. Não era do Anonymous, era do... Ai, como que o pessoal antes do Anonymous que se vestia do Wall Black Street Bloc? lá. Não, era o pessoal do Wall Street lá, que se fazia acampamento na frente do Wall Street. Esqueci o nome Leonardo deles. DiCaprio. Com certeza. Aí, uma vez levaram o Alan Moore pra perguntar pra aqueles caras da onde que tinha vindo a máscara. E a maioria das pessoas achava que era do filme. E o Alan Moore, coitado, nossa, queria morrer, né? Porque ele que escreveu lá o Vi, e por muitos anos não teve filme, né? Então, enfim, só pra dizer que politicamente nem o Alan Moore concorda muito com as consequências, porque era o objetivo político mas dele é igual... e foi pra outra coisa, né? Mas peraí, vamos lá, senhores. Mas voltando aqui ao caso, tá? O V, ele tá... a gente pode colocar o V como um anarquista? Sim. Ou como... Eu não tenho dúvida que o V é anarquista. Mas eu acho que o V é mais alguém que, tipo assim, que eu vou usar até uma das frases dele, né? O povo não devia ter medo dos seus governantes, os governantes deviam ter medo do povo. Isso é meio anarquista? Eu acho, então. Aí a frase não, né? O cara taca fogo no... Mas atitudes... É lógico que ele é anarquista. Ele é anarquista. Ele taca fogo na parada mas a ideia do V é que contra o Estado que estava lá se apoderando da Inglaterra, ele queria ser contra isso. Mas e depois? A gente não tem ideia do que ele queria. Mas depois. ele não quer nada depois. Essa é a ideia do anarquista. É igual o Coringa. O Coringa é anarquista porque ele não tem um plano pra depois. Ele só quer botar fogo no mundo. É o mesmo personagem que eu pensei, o Tyler, do Clube da Luta. Ele só quer ver o circo pegar fogo? O circo pegar fogo, criticando o Império. Entendeu? Mas aí é fácil, né? Peraí, o Tyler é o Brad Pitt? Capitalismo. Eu não tô lembrando do Clube da Luta direito. O Tyler é o Brad Pitt. É o Brad Pitt. Mas aí é o personagem... Não, peraí. Mas aí esse personagem não existe, né, Tatu? Spoiler pra quem não viu o Clube da Luta, desculpa, mas o Tyler é um personagem... Ele não existe. Ele é um delírio. Não, ele é o Mark Wahlberg. Mark Wahlberg? Não, não é Mark Wahlberg. Que filme é esse? Edward Norton. Pensei que você tava falando do Planeta dos Macacos e que tinha um Clube da Luta no Planeta dos Macacos. Não, o Edward Norton, roteiro, ele é o Tyler, tanto que o pessoal chama ele de Tyler, às vezes, entendeu? E ele no filme inteiro ele não fala o nome dele.
Então, ele é um cara sem nome. Ele e os dois. Mas tudo bem. Existe a ideia do anarquismo. Eu acho que a ideia, por exemplo, voltando pro V, eu acho que a ideia do V e do Coringa são parecidas, a não ser pelo fato de que, obviamente, o V tem uma causa e o Coringa não necessariamente. Mas que os dois estão sorrindo, né? E eu tô falando do Coringa do Nolan, tá? Porque existem várias versões do Coringa, mas eu acho que o V, ele é anarquista em essência, e ele é a essência do anarquismo porque ele tá lutando contra o Estado. Ponto. Ele não tá lutando contra um Estado de esquerda ou um Estado de direita. Porque ele não tá lutando contra o sistema político, né, Arnaldo? Ele tá lutando contra um sistema. O sistema, ponto. Ele é meio assim, ai, governo, sou contra, sabe? Assim, se o governo existe, eu quero que ele caia. Então, assim, eu acho que nesse sentido, o V é inquestionavelmente anarquista. Existe um personagem, que eu pensei, inclusive, que eu estava pensando sobre isso, sobre o que a gente vê, que é o Anarquia. Não sei se vocês conhecem o Anarquia. Eu trouxe até o Anarquia. A gente tem que discutir qual posicionamento dele, peraí. Acho que não tá muito claro. Não, peraí. Eu vou explicar, porque eu quero mostrar pra vocês esse personagem... Ele é vilão do Capitão Óbvio, né? Não, ele é vilão do Batman, cara. Ele é um personagem do Batman. Inclusive um personagem ambíguo do Batman. Ó, eu trouxe aqui... Pra quem tá nos assistindo, né, pelo YouTube e tudo mais, esse aqui é o Anarquia, esse sujeitinho aqui, vermelho, tá? Esse aqui, o Anarquia, tá? O Anarquia, ele é tipo Carmen Sandiego, então. Ele não é uma Carmen Sandiego. Eles tentaram pegar o V e trazer o V pro universo DC sem ser o V, entendeu? E aí ele virou um vilão do Batman, porque muita gente comparava o V com o Batman, né? De tentar dizer assim, o V, ele é um Batman anarquista, não sei o quê. E aí, o que os caras falaram? Não, traz ele pra cá, que vocês vão ver que ele não é. E aí, os caras colocaram uma versão... Deixa eu entender. Então, o símbolo do V, do V de vingança, é um V, e o símbolo do anarquia é um A? Tipo, é um V ao contrário? É ao contrário, Tá aqui, ó. Essa é a criatividade do pessoal. Não sei se vocês conseguem ver. E por que ele é um personagem... E por que ele é um personagem você acha que vale a pena trazer assim? Não, eu acho que ele exemplifica... Chama anarquia, Tatu. A ideia, eu concordo. Ele exemplifica o V. O que é o V? O Anarquia, ele é a versão do universo DC do V. E tanto que ele chama Anarquia. Por quê? Porque o V, ele não está lutando, não há dúvida de qual é o lado dele. Ele é contra o Estado. E essa é a característica básica dos anarquistas. Agora, a gente estava falando antes sobre definir o espectro. E os anarquistas estavam meio fora, certo? Porque aí foi a pergunta que a gente fez. Onde é que tá o anarquista? Eu acho que o anarquista é meio uma anomalia política. Porque ele é meio... Ele não é necessariamente apolítico, porque a política é o cara que não se importa. Ele é antipolítico, o anarquista, eu acho. Eu acho que o anarquista é antipolítico, entendeu? Se existe talvez um oposto, um contrário para a política, é a anarquia. Então, eu acho que existem anarquistas que se dizem anarcocomunistas e existem aqueles que se dizem anarcocapitalistas. Né? De qualquer forma, a ideia deles é que não haja Estado. Não haja Estado. E então, aí todo mundo... Cada pessoa tem seu como é que é aquela frase do Robin Hood? Cada inglês com seu castelo? Isso eu já não lembro, porque não vou lembrar. Tem uma bem famosa aqui, brasileira, que chama Cada Um no Seu Quadrado. Que eu acho, ou Cada Macaco no Seu Galho também, né? Que é menor ou Cada Um no Seu Quadrado. Cada Um no Seu Quadrado é um derivado do Cada Macaco no Seu Galho, que é mais antigo. Mas se a gente for pegar os espectros políticos de cada, e do próprio espectro? Quem é o Espectro? Nossa senhora. Não tem um personagem chamado Espectro? Antes disso, o Espectro, ele estaria na extrema direita. Não, pera. Quem é o Espectro, cara? Eu não faço ideia. Existe, né? Existe, lógico que existe. Deixa eu ver se eu tô aqui com uma pilha de quadrinhos, eu vou pegando eles aqui e ver se eu acho. O Espectro é um sujeito... Eu vou contar pra vocês rapidamente o que é o Espectro. O Espectro é um sujeito que existe no universo DC. Ele é chamado de a mão esquerda de Deus. Ele era um anjo muito antigo que caiu, mas porque a função dele era punir os pecadores, mas ele foi além do que devia. Deus
a presença, né, no universo DC, que seria o Deus, mandou ele expulsou ele, mas ele sempre tem um hospedeiro, então ele encarna numa pessoa que geralmente é uma pessoa que precisa se redimir. Então, por exemplo, o Hal Jordan, que era o Lanterna Verde, tentou reformular o universo na que DC. Bonito! Na DC, esse personagem. foi possuído pelo Espectro pra tentar se redimir, porque ele tentou rebutar o universo e construir o universo à sua própria imagem. A primeira versão é o Jim Corrigan, que aparece inclusive na famosa história O Reino do Amanhã, que é pintada pelo Alex Ross. O Jim Corrigan conduz o Norman McKay, que é o pastor da história. Então, a função do Espectro é ele pune os pecadores que estão causando desequilíbrio cósmico, e ele sempre precisa de um hospedeiro, que é geralmente um ser humano, é sempre, na verdade, um ser humano que fez muita burrada tentando acertar. É um cara que fez burrada, geralmente então policiais. Ele pode entrar em alguém pra mudar o espectro político do cara? Não. Não pode. Então não cabe. Então se ele entrar no esquerdista, ele vai ser esquerdista. Não, então, na verdade, não. Porque, olha só, pensa no seguinte. Ele entra num governante, entendeu? Ele não pode. Um governante corrupto. Ele não pode. Ele só pode. O espectro. O hospedeiro do espectro tem que ter duas características. Ele tem que ser uma pessoa que fez muita burrada, muita coisa errada, tentando fazer certo. Então, por exemplo, policiais, a maioria. Na verdade, todos os hospedeiros do espectro, até hoje nos quadrinhos que eu me lembro, eram policiais. O Jim Corrigan era policial, o Hal Jordan é um policial cósmico, Lanternas Verdes são policiais, né? E depois, um outro que eu esqueci o nome, que era um cara de Gotham City também. Todos são policiais, porque geralmente são pessoas tentando acertar, que acabam, de repente, matando pessoas inocentes, ou se envolvendo com corrupção e tal. Então, enfim, ele não poderia, Tatu, ele não encarna em pessoas pra corrigi-las moralmente, pessoas vivas. Essa pessoa tem que morrer, inclusive, pra virar um espectro. Então ele seria esse contra a anarquia, ele seria alheio à coisa política. Então, o espectro, eu acho que, falando do espectro ainda, ele é um personagem muito complicado pra falar em termos políticos, porque ele é transcendente, né? E a política, ele vai acima. Ele só, eu não consigo ver o espectro sendo de esquerda, por exemplo. Pra mim, porque aí a minha visão política, eu acho que o espectro, ele tem essa questão do valor que transcende o material. E eu acho que é uma característica da esquerda ser materialista. Então, mas ele também tá... Mas eu posso mudar. Ok, mas ele também não mas da direita também, né? Mas, gente, ele seria alheio a isso. A direita também é material. O próprio Tyler do Clube da Luta, ele critica muito a forma de que a gente vê os produtos. Então, você não é a caça que você veste, você não é seu trabalho, então, você é toda a merda do mundo. Algumas pessoas podem ver o espectro, dizer assim, algumas pessoas podem dizer assim, não, quem são os materialistas são a direita, porque a direita pensa só em dinheiro, né? Enquanto que, do ponto de vista filosófico, eu acho que a esquerda tem uma visão mais materialista. Mas eu tenho uma dúvida agora pro Cadu. Não tinha um cara chamado Spectro Man? Sim. Era de Tokusatsu, não é? O espectro... Bem parecido com os Ultraman. E o Spectro Man com certeza era de esquerda. Gente, eu não queria estragar o barato de vocês, mas ninguém sabe quem é o Espectro. Ninguém liga pro Espectro. Peraí, Vini. Mas o Spectro Man é famoso. A história do Arnaldo. Por que, Arnaldo? Porque o Spectro Man é de esquerda? Carlos, antes de eu dizer, pra não ficar falando só, né, que eu falo pra caramba, explique pra todos o que é o Spectro Man, e aí eu vou dizer em cima do que você explicar por que ele é de esquerda. Resumidamente, ele é um robô que foi criado pra combater um gorila, um macaco loiro que queria a dominação da Terra. Tipo King Kong? Não, só que loiro. O Dr. Gore. King Kong com o Dr. Gore, ele é um macaco. Tipo Planeta dos Macacos. E ele quer... Vocês devem ter visto esse meme. Porque a única coisa que o Gore quer é a conquista. Sim. É dele esse meme? É dele. Louco! Descobrindo memes aqui. Então, e aí, esse Dr. Gore, que é um macaco, ele quer destruir os humanos pra
colocar... É tipo um Planeta dos Macacos, mais ou menos, tá? Eles são totalmente baseados no Planeta dos Macacos, na verdade. Os Exato. vilões deles são chupados do Planeta dos Macacos. E aí o Spectroman, que é um... Eu não lembro se é um androide, se é um robô, aí eu não lembro. Mas é bem baseado na teoria dos Ultraman. Inclusive o visualzinho dele é bem parecido. Né? Mas você esqueceu de mencionar o elemento Capitão Planeta que existe nas histórias de Spectroman. Tem isso também. Porque o Dr. Gore quer destruir os humanos porque eles, né, qualquer coisa, poluem, destrói a natureza, essas coisas, né? Peraí, peraí, pode ser que eu cometi então um grande erro aqui. Na verdade, o Spectroman é de direita. É o pilão. O Spectroman é de direita, porque o Dr. Gore é de esquerda. Porque o Dr. Gore é ambientalista. E a maioria, todo o Partido Verde é de esquerda, não é? Os partidos verdes, no geral, os partidos ambientalistas, são de esquerda. Não é? Tirando a parte, só o detalhezinho de que eles não querem acabar com a humanidade, mas isso é detalhe, né? Isso é detalhe, tá? Porque tem alguns ambientalistas que querem. Algum deve querer. Por exemplo, isso que eu falo. O Sr. Smith. Um personagem político difícil é o Sr. Smith, do Matrix. Porque o agente Smith... O agente Smith de Matrix... Achei que tava falando do Perdidos no Espaço. Não, o agente Smith de Matrix... que é aquele cara que, né, ele fala pro Neo que o ser humano é um vírus. E aí o agente Smith, ele tem esse aspecto de ambientalista, não é? Ele quer salvar a humanidade dos seres humanos. Ele quer salvar a humanidade dos seres humanos, é ótimo. Digitalidade, na verdade. Ele quer salvar o quê? Quer salvar a digitalidade do ser humano. Ele não tá preocupado com o ambiente, o Sr. Smith. Porque ele é o próprio... Ele usa o ser humano de pilha também. Então, ele não é ambientalista. O mundo já tá todo cagado lá. Ele é digitalista, gente. É uma outra vertente. É um outro estado de coisas. É uma outra civilização, é uma outra política, né? É uma política que vai além da nossa política. Tipo, vamos proteger as árvores do Minecraft, entendeu? Nesse sentido. E para isso, é um assunto muito complexo, que vai além dos nossos seres humanos. Só as inteligências artificiais conseguem discutir apropriadamente esse tipo. Só eles têm lugar de fala, não é verdade? Só as inteligências artificiais poderiam discutir qual é em que lugar do espectro político está o Sr. Smith. Que a Siri fala disso. Nossa, mas ia ser mais fácil. Uma máquina ia falar 0 e outra falar 2. 0-1, na verdade, né? Esse 0-1, 0-1, 0-1. Não, 2. Porque aí é extrema... Já transcendeu aí essa época. Transcendeu. Né? Já saiu do binário, já a linguagem dele Exato. já subiu, já não é mais binária. Mas, enfim, nós definimos o nosso espectro político como, então, 5 e uma anomalia, certo? Que seriam centro, como o Carlos falou, centro-direita, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda. É isso. E a anarquia, que é uma anomalia, que se existe governo, eu sou contra. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver outros personagens aí que a gente acha que são importantes, políticos, inclusive, até se vocês se lembrem de histórias relevantes, tanto nos quadrinhos, quanto no cinema, e nas séries de TV e tudo mais, na fantasia, na ficção, que abordem a questão política como um assunto importante. Há pessoas que dizem, não misture o meu quadrinho com política, não misture meus filmes com política, eu quero fazer coisas apolíticas. Tá? Existe essa velha questão de que tudo é político. Eu sou um pouco contra essa ideia, acho que existem coisas totalmente... Eu não consigo colocar o Jaspion, por exemplo, em como um discurso político de alguma forma, no sentido, dentro do espectro, estou dizendo. Mas é uma questão controversa. Mas existem obras que são feitas especificamente tratando de política e em algum momento puxam esses assuntos, né? Quais obras que vocês acham importantes, ou personagens que são importantes, e que a questão política não pode ser tirada do personagem sem descaracterizá-lo? Olha, eu tenho um filme pra citar aqui, que eu acho que ele é até uma releitura de um livro bem famoso, que é A Fuga das Galinhas.
sei se vocês todos lembram da Fuga das Galinhas. A Fuga das Galinhas relê com o quê? A dos animais, não é? É a Revolução dos Bichos, né? Ele tem um quê da Revolução dos Bichos, assim. E... Cara, que ela é basicamente um campo de concentração. É verdade. É verdade. E aí eu quero levantar pra vocês essa questão. Sobre a inclinação política das galinhas. Da galinha que chega, do galo, na verdade, que chega... E a transformação que ele sofre. Eu vou dar minha opinião primeiro, porque ela é a mais fácil. Eu não sei porque eu não assisti. Então, vocês falam sobre... Você não assistiu a Fuga das Galinhas? Eu odeio stop motion. Me irrita. Que isso? Não, eu também não gosto de stop motion. Que isso? Vai embora 2 vezes. Hoje, eu acho meio chato. Eu falei que hoje ia ter polêmico. Eu falei que hoje ia ter treta. Hã? Nossa, vocês são eu odeio stop motion. Não sei. Aqueles desenhos que passavam no Gloob Gloob, que tinha umas massinhas que se transformavam. Eu Nossa, tinha ódio daquilo. Você não gostava do ratinho? O ratinho do lavo do banho? Não, o ratinho do banho tem uma música legal. Era 10 segundinhos. 10 segundinhos de música. Mas aqueles desenhos grandes do Gloob Gloob eram irritantes. Eu vou recomendar aqui pra vocês. Nem conversava. Se vocês nasceram antes dos anos 2000 e não gostam do stop motion, eu recomendo que vocês procurem rapidamente uma ajuda profissional. Eu também. Tem alguma coisa errada dentro dentro da sua criança interna. Bom sujeito que vocês não são. Com certeza. Nunca brincou de massinha, Arnaldo? Não, eu adoro brincar de massinha. Adorava brincar de massinha. Adoro? É que às vezes eu brinco com meu filho. Acho que o Vininho tá certo. Eu às vezes brinco com meu filho. Procura uma ajuda rápida. Aliás, minhas brincadeiras de massinha são muito mais divertidas do que qualquer stop motion. Refresque-nos, Vini, desse personagem. O que acontece com ele? Porque é bom pros nossos espectadores. Esse noção. filme tem quantos anos? Na verdade, a Fuga das Galinhas, ela se trata de uma história de várias galinhas que vivem num galinheiro, e elas vivem nesse galinheiro como se fosse um campo de concentração. Elas vivem, não podem sair de lá, elas não querem sair, elas trabalham lá, botando ovos, elas são exploradas pelo fazendeiro. Até que um dia chega esse galo voando, que na verdade ele não tá nem aí com nada, ele quer ser um astro e tudo mais. E ele começa a fingir para as galinhas que ele pode ensinar elas a voar. E dentro desse grupo de galinhas existe uma galinha que é mais idealista, que ela quer sair, que ela não quer ser essa galinha que fica lá presa. E aí a gente vai tendo todo o desenvolvimento da história, sobre tentando ensinar elas a voar e criar essa rebelião entre as galinhas para conseguir fugir do galinheiro. Mas primeiro esse personagem tem uma visão anti-rebeldia e ele se torna rebelde, é isso? Na verdade ele chega sem nenhuma consciência social. Ele só se importa com ele em ser famoso. Ele quer sair dali, né? E ele quer sair dali o mais rápido possível. Porque ele vê, né, que a situação... Ele era um cara livre, né? E então, envolvido com as galinhas e com tudo que vai acontecendo ali, ele acaba se misturando e mudando essa personalidade, né? A viradinha bem no final, inclusive. Que a viradinha final é justamente essa. Pra quem não assistiu a Fuga das Galinhas, desculpa. Eu só queria saber, assim, dentro do nosso espectro que a gente definiu, qual é o ponto que esse personagem principal aí se encontraria? Eu acho que, assim, é uma história que não dá pra tirar a política, sem dúvida, porque tudo se trata sobre você explorar toda a sociedade, uma sociedade que está extremamente alienada. Comunista! Em relação Desculpa, a eu isso. não consegui. Ela é totalmente alienada. Assim, na verdade, é sobre qualquer ditadura, né? Qualquer tipo de ditatorial, né? Ela tá ali nos dois extremos, né, da ditadura, né? Tanto que a Revolução dos Bichos também ela é aplicada nos dois extremos. Uhum, e a gente tem um personagem que eu acho que ele é apolítico. Ele é alienado. Ele começa como um apolítico, né? Ele começa como um político e ele acaba sendo... Porque a gente tá falando isso, né? A gente consegue ou não consegue fazer coisas sem política ou sem política. Mas eu acho que, assim, a gente tem a impressão errada de que política é uma coisa muito chata, mas política é uma coisa social. É só sobre como administrar pessoas socialmente. E é impossível você não lidar com isso, porque a gente vive socialmente. Então é natural a gente acabar se envolvendo com uma coisa ou outra. É natural a gente acabar... tendo que tomar algumas posições ou tomando algumas posições, mesmo quando a gente não toma posições. Então a gente tem um personagem ali que, até o momento dele não tomar posição, ele não tomar
uma decisão política, a história meio que não se desenvolve. Entendeu? Então, quando ele resolve se envolver, ele vira. E ali, eu na verdade, assim, eu gostaria de dizer que nem a gente fala assim, pô, é de extrema, eu acho que o grupo ali é um grupo que explora galinhas, uma produção em massa, não deixa elas viver, não deixa elas ver o mundo fora. É claramente uma ditadura. Eu, particularmente, enxergo como uma ditadura dos dois lados. Então a gente tem um personagem ali que na verdade não se trata tanto de esquerda e de direita, mas sim de liberal ou algo... Como é que chama o outro lado, Tatu? Esqueci. Não liberal? Não, você tem assim, ó, na questão do espectro político, quem tá mais à esquerda e quem tá mais à direita é aquilo que o Tatu falou. Quem tem como valor máximo a justiça e a igualdade social tá pro lado esquerdo do espectro. Quem tem como então, a questão da liberdade individual e a questão econômica, mas principalmente a liberdade individual como valor máximo, tá geralmente pro lado direito do espectro. Por exemplo, alguém da esquerda geralmente tem a tendência de dizer, eu abriria a mão da minha liberdade para que todos fossem iguais, por exemplo. E o cara da direita, ele geralmente vai dizer, não, eu acho que a igualdade absoluta é impossível, então eu não abro mão da minha liberdade de jeito nenhum e ninguém deveria abrir mão de sua liberdade. Esses são os que são direita e esquerda, mas que ainda estão dentro do, vamos dizer assim, do que o Carlos falou, né? Que eles são mais pro centro. Já as extremas, geralmente aí a coisa fica... que é onde a gente não consegue muito conversar com essas pessoas. Que aí elas querem... elas são mais radicais e para extrema liberdade e a extrema autocracia. No caso da fuga das galinhas, eu vejo bastante a parte da galinha, sem ser o galo, que ela tem um ideal meio socialista mesmo, né? De Marx, de que, se a gente produz os ovos, os ovos a nós mesmos pertencem, entendeu? Não, é total. Pelo que vocês estão falando, me parece mesmo. Pelo que vocês estão falando, me parece. Não, a galinha é total. Ele não, né? Ele, na verdade, ele quer só fazer a dele, né? Também parece que é outro filme também, né? Já que o Arnaldo não gosta de stop motion, animação acho que ele gosta. B-Movie, né? B-Movie? Verdade, B-Movie. Então, aí o B-Movie tem algumas coisas interessantes. Se eu consigo me lembrar da história, me corrija se eu estiver errado, eles vivem numa colmeia, é isso? E aí tem uma abelha lá sonhadora que quer... podia viver, eles podiam viver... O Pluto, o Mickey Mouse é um rato que não vive numa comunidade de ratos, ele vive como ser humano. B-Movie são abelhas vivendo numa colmeia, e essas abelhas... uma delas não quer viver exatamente da forma como tem que ser colocado ali, ela quer seguir os seus próprios sonhos, certo? Exato. Conhece uma humana. E aí ela pega e sai de lá pra tentar viver uma vida diferente da abelha. Eu não lembro se no final do B-Movie ele volta pra colmeia e aceita que ele é simplesmente uma abelha, ou se ele consegue, como Ratatouille, por exemplo, que na verdade o final é meio uma mensagem ecológica, porque no tramo, no meio do filme, né, as abelhas querem assim, vocês estão usando o nosso mel. Tem um julgamento que as pessoas têm uma empresa que explora as abelhas e as abelhas querem ter o seu próprio mel, tem essa briga jurídica, e as abelhas ganham, e aí param de produzir mel para os humanos, só que aí começa a ter problemas na economia. Então, uma vez que as abelhas não fazem o que elas fazem, né, que é aquele processo de polinizar. Isso, obrigado. Então não tá tendo mais flores, não tá tendo mais frutas, então tá tendo esse problema, e no final eles se arranjam lá e falam assim, bom, a gente vai começar a... É uma visão um pouco mais também de esquerda, eu acho, que a ideia de também. Que o que produz por nós tem que ser nosso, é uma coisa meio marxista. Exato. Né? Mas eu acho que existe porque uma coisa... Porque no final tem uma relação interracial. Entre a abelha e um ser humano. E a florista. Humana. Isso.
Termina então é extrema esquerda, pronto. Não, peraí, mas então... Aí já não é interracial, é interespécie. Peraí, É interespecial. Tatu pensou, agora vamos lá. Peraí, Não, agora é só uma dúvida. Porque esse filme é cara de a digressão. história de uma abelha que faz intercâmbio. É isso? E depois volta? Não, ela não faz intercâmbio. Ela conhece essa pessoa. Exatamente. E aí a pessoa, abelhas falam. Abelhas falam. E tem aquela coisa. Então, mas eu acho que intercâmbio, Cadu. Mesma coisa quando o brasileiro vai pra Europa. Você fala, nossa, brasileiro usa roupa. Caraca! O brasileiro fala. Mas eu acho que tem uma coisa na base desse filme aí que não é necessariamente esquerda ou direita, é de novo autoritarismo ou totalitarismo versus individualismo, no sentido de que a abelhinha quer o direito de escolher o que ela quer fazer e não simplesmente seguir o que todo mundo faz. Tem esse ideal no filme, sim. Porque a gente tem vários elementos políticos totalitários, né? Ou autoritários, que dizem, não, você tem que ser X coisa e você vai ser. E é sempre isso que as pessoas dão exemplo de ditadura e as pessoas ficam discutindo política por causa disso. Mas lembre-se do fulano, e lembre-se... Sendo que tem pros dois caminhos, né? Sendo que tem nuances, tem tons de cinza. Aliás, falando em tons de cinza, aquele, como é o Sr. Grey, como é que é o nome dele? Não sei o nome dele. Não é Dorian Gray. Ele mas é alguma coisa Grey. Qual é o primeiro nome do cara do Grey? Não importa. Mas não importa, a gente não vai discutir 50 tons de cinza aqui, porque eu nem conheço o personagem, nem nunca li. É que é cultura pop. Arnaldo. Eu acho que o Arnaldo, ele lia 50 tons de cinza brincando de massinha. Não, gente, vou dizer uma coisa. Se o Sr. Grey tivesse uma barba tão linda quanto a do Vini, eu leria. Mas como... Vai crescer, Arnaldo. Agora eu peguei... Vou deixar crescer, Arnaldo. Tons de Vini, vai ser tudo rosa. 50 tons de barba. Laranja. Pessoal, eu tenho comigo uma outra coisa que vocês provavelmente também não vão conhecer, mas que eu acho profunda. É profunda. Eu tenho que falar porque é o único vídeo que eu acho que eu vou ter a chance de falar de Rapina e Columba. Nossa, isso parece nome de comida. Não vê um Rapina e Columba? Parece nome de charuto cubano. Eu tenho trazido aqui quem está... isso aqui é Rapina e Columba. Aqui. Cadê Rapina? Descreve ele aí pra quem tá no áudio. Rapina e Columba. Se você já assistiu a série dos Titãs, que tem na Netflix, você já viu esses personagens. Na série dos Titãs, eles são vigilantes que atuam lá contra o crime. São uma espécie de Batman e Robin genérico na série dos Titãs. Mas como eles são um casal... Tem a ver com as aves de rapina ou não? Eles fazem parte das aves de rapina depois, porque eles são bem anteriores das aves de rapina. Esses caras foram criados pelo criador do Homem-Aranha, o Steve Ditko, tá? Então, eles são personagens muito profundos. Mas que como o Steve Ditko... O Steve Ditko, que é o... Aliás, então, já mostrei. Então, quem quiser saber quem são esses personagens, vai lá na série dos Titãs ou digita aí, Rapina e Columba, DC Comics, no Google Imagens que vai aparecer. Quem são Rapina e Columba? Rapina e Columba são uma dupla de heróis criados pelo Steve Ditko, que é o cara que criou o Homem-Aranha. E o Steve Ditko tinha uma visão política e uma visão de mundo muito específica, que, se não me engano, chama-se objetivismo. É uma filosofia criada pela Ayn Rand, acho que é o nome da... Qualquer coisa... Gente, se alguém estiver ouvindo, assistindo e estiver errado, coloca nos comentários, porque eu tenho uma noção aí por cima disso aí. Mas basicamente... que eles vão colocar. O Steve Ditko também é o cara que criou o Questão, que também é um personagem extremamente político, tá? E criou o Mr. A, era uma versão do Questão para uma outra editora que era um cara mais radical do que o Questão, que é em quem o Alan Moore se baseou para fazer o Rorschach, né, no Watchmen. Então, os personagens do Steve Ditko são personagens muito políticos. E isso é muito legal. Por quê? Porque a maior parte dos personagens políticos nos quadrinhos e nas séries e tal são, como a gente estava vendo até agora, mais para a esquerda. Só que o Ditko era um cara de direita, bem intransigente. Né? Tanto que o Alan Moore diz que se baseou no próprio Steve Ditko para fazer o Rorschach. Então, quando ele criou Rapina e Columba, eu achei genial. Por quê? O Questão, ele é de extrema direita mesmo. Só você vê a questão que ele é irredutível
sobre as coisas que ele acredita. Não, isso não é questão de ser de direita, mas, enfim. Não vou ficar defendendo é o personagem. É estranho, né? Porque você já falou que no nosso vídeo de personagem, você falou que o Questão tava revirando o lixo de alguém. Isso não é muito algo que alguém que defende a liberdade faz. É a liberdade dele. Mas é por isso que... Mas o Questão, ele é... Exato. É meio que a liberdade dele. Mas é porque o Questão, ele tem... Sabe essa coisa do terraplanista? Que é o cara que ele fala assim, eu vou saber por mim mesmo, eu não vou acreditar na instituição científica que disse. Porque ele é tão individualista que ele acha que ele precisa verificar tudo que falam pra ele, porque ele não acredita em instituição nenhuma. Ele seria um autoritário do caramba, então. Se ele chegasse ao poder. Mas como ele não chega, ele é um autônomo extremo, vamos dizer assim. E é isso que o Rorschach é, o Questão originalmente era, e o Mr. A, que também é uma criação do Dítico, é. Porque eles são, na verdade, representações do ideal do Dítico. O Dítico, inclusive, mas e o Rapina e Columba aí? Então... Aí, no Questão e no Mr. A, ele meio que desequilibra a balança. Ele vai mais para a direita, eu acho. Quando ele cria Rapina e Columba, ele cria o seguinte, no meio da guerra do Vietnã, no contexto da guerra do Vietnã, você tinha aqueles protestos dos War Doves contra os War Hawks. War Doves eram pessoas que eram contra a guerra do Vietnã e os War Hawks os que eram a favor. E ele cria, então, um personagem chamado Hawk, que é o Rapina em português, e outro que é o irmão dele, chamado Dove, que é o Columba, em português. E eles são dos dois lados. Um é de esquerda e o outro é de direita. E eles vivem brigando entre eles. E o pai deles é um juiz. Então o pai deles é o balanço. Tipo, é um cara que ele é juiz. Então ele é. Direita, né? E aí no começo da história, a origem desses caras é a seguinte: o pai é sequestrado. E os dois que têm opiniões políticas completamente opostas precisam se unir para resgatar o pai. E eles vão sem força, sem poder, nada. Só que no meio do caminho, quando eles estão lá, eles são capturados, eles são colocados lá num quartinho, presos pelos bandidos, pelos terroristas, e eles ouvem vozes que vêm do além, assim. E essas vozes falam, não importa quem nós somos, nós estamos escolhendo vocês para serem nossos avatares, nossos representantes. E um vira o Rapina, outro vira o Columba. E eles passam a ser, depois mostrado, que eram os Lordes da Ordem do Caos, que eles precisavam escolher avatares na Terra para ter um equilíbrio cósmico. Então, eu gosto muito de Rapina e Columba, porque hoje em dia seria maravilhoso se eles conseguissem pegar Rapina e Columba e fazer isso, porque eles mostrariam uma visão que é de que a política precisa dos dois lados para ela ir. Na França, hoje em dia, se chama a esquerda de partido do movimento e a direita de partido da ordem. Você precisa ter uma ordem estabelecida, mas você precisa de um cara que depois diga, vamos mexer isso aqui para que haja uma evolução. Então, Rapina e Columba, eu gosto muito por causa disso, porque eles mostram como a política deveria ser. Agora, um detalhe interessante que eu acho dessa história é que o Dítico, ele escreveu 3 ou 4 edições de Rapina e Columba. Aí, como o editor dele era de esquerda, começaram a transformar o Rapina num cara muito agressivo, muito violento. E aí o Dítico, que era de direita, falou, vocês estão descaracterizando a minha ideia original. E aí ele falou, eu vou cancelar o título porque eu vou sair. Aí ele saiu, colocaram um outro cara pra fazer, ele ficou mais algumas edições e Rapina e Columba foi cancelado. Mas a ideia original de Rapina e Columba é maravilhosa. A DC tem nas mãos um negócio muito legal. Pena que em Titãs eles não fazem isso. Você acha que eles contrapor, né, essa briga, essa bipolaridade, né, que é para você chegar num avanço, você tem que equilibrar os dois lados, né? Tanto a parte social quanto a liberdade. E como eles discutem nas histórias. Tem umas horas em que eles têm que tomar uma decisão e o Columba fala, eu não vou fazer isso porque eu não acredito nisso. Aí o Rapina fala assim, você é frouxo, tem que fazer. Então, o Rapina, inclusive, ele é mais para autoritário também. Ele é direita autoritária, né? Eu acho que é uma dinâmica que podia ser perfeitamente aplicada no Capitão América e no Homem de Ferro, né? Eu acho que é um tipo de dupla que você consegue trabalhar isso muito bem, se bem escrito, bem roteirizado. Na Guerra Civil? Na Guerra Civil eles fazem isso muito bem. Uhum. É muito, muito bacana. Eles não exploram tanto nos filmes, né? É uma pena, né? Mas eles têm um no pouco quadrinho de medo, é bem legal. Eles têm um pouco de medo de abordar política. Eu acho que, por exemplo, Rapina e Columba eles usam na série dos Titãs, mas eles nunca abordam esse lado do Rapina e Columba. Porque eles usam eles mais como casalzinho. Porque nos quadrinhos teve o primeiro Columba morre, e aí entra uma segunda Columba, né? Que aí ela é mulher. Então, nos Titãs, eles ficaram mais famosos, essa segunda versão, do que a primeira.
E nos Titãs eles usam eles, também são minha versão favorita, mas não falam da questão política, que era a ideia original do Dítico. Eu acho que o Capitão América e o Homem de Ferro... você lê Guerra Civil. Aliás, pensando na Guerra Civil. A Guerra Civil dos quadrinhos, quem leu... Talvez a gente possa falar um pouco da Guerra Civil do filme também, porque acaba juntando. Mas a Guerra Civil da Marvel... Ela é muito básica. Aquilo não é. A do filme. Falar que aquilo é guerra. A do filme é uma partida de futebol. É a treta civil. No recreio. A treta no recreio civil. Isso aí. A Guerra Civil dos quadrinhos. Vocês colocariam. Alguém pegou meu lanche. Vai começar a guerra. É isso aí. O Capitão América. Não tem motivo político no filme. O Capitão América. Não tem, mas nos quadrinhos é totalmente político. Né? Sim, quem não conhece totalmente. A história. Quem não conhece a história da Guerra Civil. Dos quadrinhos, há uma explosão, um acidente causado por super-heróis, que são os novos guerreiros. Eles têm um reality show e eles explodem um quarteirão inteiro. Na verdade, novos heróis estavam fazendo tipo um reality show. Falando, os novos guerreiros. Dia. Isso. Eles estavam perseguindo explosão. Como é o nome dele? Explosão? Tem que ter. Eu não lembro qual era o nome do vilão. Era um vilão que explodia. Exato. Os heróis acurralam esse vilão, só que ele tá perto de uma escola. Exato. E ele resolve explodir tudo e matou um monte de crianças. E aí começa a se levantar aquela coisa de os heróis são muito poderosos, nós precisamos registrar e saber o que eles estão fazendo. E é tão bem estruturado. É tão bem estruturado que isso vem após alguns eventos da Marvel onde os heróis foram problemas, tipo Hulk contra o mundo. Sim. Aí teve a invasão Skrull. Então aquilo foi a base uma série de eventos, né? Foi a base da Marvel, do que a Marvel foi do renascimento dos Vingadores como personagens relevantes dos quadrinhos da Marvel. Aliás, essa ideia do registro, que é a ideia que o Capitão América... Aí o Homem de Ferro vem com a proposta de que, então vamos registrar os heróis. É uma proposta é o Homem de Ferro que quer registrar os heróis. É o Homem de Ferro, que é exato. O Homem de Ferro, ele fala, vamos registrar os heróis, porque aí, sabendo quem são... A gente consegue, que tem uma licença para ser herói, pode ser. Quem não tem licença não pode. E isso inclusive, a lei do registro é uma ideia que vem do Alan Moore, lá de Watchmen, que é reutilizada em Os Incríveis, da Pixar. Né? Os Incríveis utilizam esse negócio. Exato. E aí a Marvel puxa isso lá com o Mark Millar, né? Que é o cara que faz a Guerra Civil. E aí, o Capitão América e o Homem de Ferro, quem é esquerda e quem é direita? Se é política ou é centro? Que agora vai pegar fogo, porque eu sei que vai ter gente que vai estar do lado de um, mas vai se considerar do lado de outro. E aí? Então, cara, isso de estar de um lado e estar do outro, quando eu comecei a ler, eu fui com o Peter. Afinal de contas, eu tô sempre com o Peter. Mas o Peter é um personagem praticamente apolítico. Ele está me carregando, com suas teias, entendeu? O Peter e ele começa... E assim como ele, no começo, eu estava super a favor do Tony Stark. Acho que os caras têm poderes, os caras têm que ser registrados. Eu travei? Não, vocês estão me vendo? Que eu acho que deu... Tá todo mundo pensando. O Arnaldo travou. O Arnaldo realmente travou agora, pra mim. Não, eu tô parado mesmo. Também. Eu não travei, eu só tô parado, gente. Ele tá parado. Beleza. Eu travei? Então, foi um silêncio mesmo. Brincando de estátua, não, né? Não, é porque o Vini... Pra mim você tava travado. Não, o Vini deu uma travada. O Vini deu uma travada e eu tava só prestando atenção nele pra ver quando se ele ia destravar. E deu a impressão que eu tava travado, mas não tava não. Vini, fala de novo o que você tava falando. Você falou que o capitão... Você tava do lado do Peter e concordando com o Homem de Ferro. Mas quando o Peter mudou de lado, você mudou também. Foi isso? Eu mudei. Na verdade, eu acho que é tão bem escrito que ele faz você mudar de opinião um pouquinho antes do Peter. Entendeu? Porque quando você vai lendo, você fala assim, não, calma aí, Tony, vai com calma, cara. Você tá passando alguns limites aí. E aí, algumas histórias depois, o Peter percebe a mesma coisa que você, sabe? Então eles escrevem de um jeito que faz você realmente pensar que ele exagerou um pouco, ele pesou um pouco na mão, né? Ele começa a contratar criminoso, ele começa a criar uma outra situação. Agora, quem é de esquerda, quem é de direita nessa história, a primeira coisa que a gente pensa de cara é, obviamente, o Capitão América luta pela liberdade, pelo povo, ele é de esquerda, e o Tony Stark luta pelo poder econômico e é de direita. É a primeira coisa que todo mundo vai pensar, eu acho, né? Eu penso exatamente o contrário. Então, eu tenho a mesma leitura que você, Arnaldo. Eu penso exatamente o contrário, porque eu acho que o Capitão,
quando ele diz... a cena maravilhosa da Guerra Civil Registro. é na hora que ele tá andando com o pessoal, com a Mariah, acho que é a Mariah Hill que tá junto com ele, e ela começa a falar, dar ordens pra ele, o que ele tem que fazer pra ele prender alguém os heróis que estão indo contra, e ele fala que ele não vai prender, e ele bate nos agentes da SHIELD, e ele foge, e você fala, caramba, o Capitão América vai ficar contra o governo, porque o valor máximo do Capitão América é liberdade individual, você tem que ter liberdade pra escolher, isso tá acima do Estado pro Capitão, e o Tony... Ele acha que não, o único, você precisa de um fiscal da sua responsabilidade. É por isso que o Peter oscila na história, porque o Peter tem o lema dele de com grandes poderes vem grandes responsabilidades, só que qual é a grande discussão e por que ele é um personagem tão legal pra estar no centro dessa história, o Peter Parker? Porque a pergunta é, quem deve fiscalizar a sua responsabilidade? É você ou é o Estado? O Capitão América diz, quem fiscaliza você? O Capitão América diz, quem fiscaliza você é você mesmo. Você é herói, caramba. Você sabe o que é certo e o que é errado. E o Tony fala, não. A gente precisa de alguém daqui do Estado que você passa por esse cara e esse cara diz, você é responsável, eu considero você uma pessoa boa, vai lá e faz. E o que é muito perigoso, porque senão você só vai ter heróis do lado do Estado, de acordo com a ideologia do Estado. E aí isso pode virar um totalitarismo de qualquer ideologia e é contra isso que o Capitão América é. E eu sou Capitão América o tempo todo naquela história. Liga da Justiça Sem Limite, a animação, também começa isso, né? O Arqueiro Verde também meio que... ficar juntando esse povo todo super poderoso e colocando ele na torre lá no satélite da... né? É meio também isso, né? O contraponto da Liga da Justiça, da animação, foi sempre o Lanterna não, o Arqueiro Verde, né? Ele sempre foi tipo, a gente tá se deusando, a gente precisa ficar mais aqui embaixo, meio, sabe, esquerda contra direita. Mas eu acho que ele é do povo. Ele é do povo. Que a questão é que o Estado, ele como Leviatã do Hobbes lá, ele tem a capacidade ele tem o dever e a capacidade de dominar a humanidade, entendeu? Como é que a gente observa isso? E nesse aspecto, o Tony Stark tem uma parte que ele tá certa também, né? De que você tá deixando uma bomba atômica na mão, tipo, sem regulamentação nenhuma, entendeu? Porque, na verdade... Que é o mesmo problema do Injustice, né? Se o Super-Homem vira do mal, gente... Mas justamente o que Tony Stark quer dizer é, quem é o responsável pela segurança? Que é a pergunta que o Alan Moore faz no Quem Vigia os Vigilantes do Watchmen. Que é a questão, mas quem tem que cuidar da segurança é o Estado, não é... Se cada um começar a pegar em armas e bater nos bandidos do jeito que quiser, vai virar bagunça. Vai virar anarquia. Vira ditadura, na verdade, né? Não, eu acho que vira anarquia. Se você... Cada um pega em armas. Vira anarquia. Vira caos. Vira Velho Oeste, maluco. Vira o Velho... Isso, vira o Velho... A história já mostrou isso, inclusive, né? Vira o Velho Oeste. Então... É, isso mesmo. E pra não virar Velho Oeste, quem a gente... por exemplo, numa visão mais hipotética aí... Digressista. Colocaria uma visão digressista de quem a gente colocaria para dominar, então, esse aspecto político do mundo, assim. Fácil. Quem você elegeria, Arnaldo, como um presidente mundial da ONU na ficção? Personagens de ficção que eu elegeria, gente... Eu acho que vocês... Eu vou perguntar pra vocês e vocês vão dizer pra mim quem que vocês acham que eu elegeria. Quem que vocês acham que eu elegeria? O Superman do Injustice, né? Não. Superman. Não. Superman. Não. Eu elegeria o Superman na sua essência supermanzística. Assim. Mas você acredita que ele é tão bom assim mesmo? Acredito. Você acredita mesmo? Acredito. Mas, Arnaldo, sabe por quê? Duas perguntas. Mas espera aí. Você tá falando Superman... esse Superman aí, ok. Mas Superman presidente. Você quer esse Superman, né? Não, presidente. Mas aí eu tenho duas versões. Tem um quadrinho disso? A gente tem que fazer uma campanha. Cada um tem que fazer uma campanha e os nossos digressores vão votar. Eu acho que esse vai ser o esquema agora. Então, eu tenho aqui, ó, Mas, Carlos, você ia perguntar alguma coisa? Acho que vocês ficaram muito chocados com a minha revelação. Eu ia perguntar qual o Superman você quer, porque tem vários Supermans. Tem o Superman verdadeiro pra mim, que é o Superman do John Barney, tá? Mas tem o Superman que caiu
por causa de 12 horas caiu na Rússia. Peraí, ele quer um alienígena pra dominar o mundo? Não, é isso mesmo? Eu concordo com o Tatu. Tatu, a gente já elegeu palhaço, tem apresentadores de reality show. Cara, alienígenas. Se tivesse alienígena, tava eleito. Eu vou explicar por quê. Não tem muita eu vou explicar por que o Superman deveria ser o presidente. De uma forma bem simples. Ele usa a cueca por cima da calça, já tá errado. Não. Olha só, o Superman, ele poderia já ter dominado o mundo. Eu não considero o Superman do Injustice, tá? O Superman do Injustice... Mas ele dominou, Arnaldo. Dos Lords da Justiça... Não, peraí. Existem 2 Supermans que pra mim não são Superman de verdade. Eu tô falando do Superman do John Byrne, que é o verdadeiro Superman, tá? Que é esse que eu mostrei pra vocês. Esse é o verdadeiro Superman. O Superman do Injustice, Superman do Lords da Justiça, que aparece lá, que matou o Lex Luthor, presidente. Esses não são Superman pra mim. Superman do John Byrne. O Superman do John Byrne, ele poderia dominar o mundo se ele quisesse. E ele escolheu não dominar. Isso pra mim é a definição de bondade, inclusive. Eu acho que não é possível você ser bom se você não pode ser mal. Então você precisa ter poder pra causar dano e escolher não causar o dano. Por exemplo, eu só sou um bom chefe na minha empresa se eu posso tornar a vida dos meus funcionários um inferno e não torno. Entendeu? Então, isso é verdade. Então, a bondade tá aí. O Superman, ele é a definição de bondade porque ele é o cara mais poderoso que tem. Derrota até o Hulk. E ele, mesmo assim, decide que ele vai usar o poder dele pra ajudar as pessoas. E olha só, ele poderia derrubar o Estado pra dizer assim, vocês estão todos errados, eu governaria melhor. E, no entanto, ele prefere ser o exemplo. Então, ele não impõe os valores dele. Ele exemplifica os valores dele. Então, inclusive baseado nessa história aqui, de novo, pra quem nunca leu, isso é Super-Homem 110, da Editora Abril, quem quiser ler. Nessa história, ele passa por todo o processo democrático e é eleito, sendo que ele podia tomar o poder, como faz a versão alternativa lá do Injustice e do Lords da Justiça. Tá? Então, ele seria um bom presidente porque ele tem os bons valores e ele, com toda a inteligência e treinamento dele como repórter, também é um cara muito inteligente, além do fato de que ele ter super inteligência porque ele é kryptoniano, certo? E um dos poderes dele aumenta também a inteligência. Ele teria a capacidade de escolher pessoas também muito capazes para ajudá-lo a governar. Então ele é um cara íntegro em termos de valores, exemplar em termos de valores. E gostoso. Lindo, não é? Ainda mais se fosse Cavill. ele interpretado pelo Henry Cavill, não o Superman, como é retratado nos filmes do Henry Cavill, que ainda falta melhorar um pouquinho. Eu sou oposição aí desse Superman. É alienígena, usa cueca por cima da calça. O cara, ele é o símbolo de bondade, então, fora dessa imagem de Deus, nada pode ser. Ele é comandado da Lois Lane, então se alguma coisa acontecesse, ela que ia mandar quem ia entrar nas secretarias, nos ministérios, eu tenho certeza. Esse Superman aí Arnaldo, eu sou quem é então, Tatu? De você. Vai, Tatu. Qual seria o seu? Tá, eu não terei direito à réplica, mas tudo bem. Já que é uma questão política, eu achei que eu tinha direito à réplica, mas tudo bem. O Arnaldo, deixa a gente ver qual que é o dele, Arnaldo. Você ele argumenta. É muito orientado por paixão. Ele tem uma paixão muito forte pelo Superman. Isso... Arnaldo já tá fazendo campanha. Ele é militante, Arnaldo. Ele tá com a camiseta do Superman. Não tem como, né? Eu não acredito nisso. E ele... Vai, Tatu, manda o seu então. Se eu não tivesse religião, eu fundaria a última igreja a igreja do último filho de Krypton. Porque... Depois de Jesus Cristo, Super-Homem é a salvação. Jesus Cristo pelo menos era humano. Muito bom. Vai, Tatu, você. Tô fazendo então. campanha, gente. Tô fazendo campanha, a gente tem que exagerar. Tem que ser um cara que consegue manter as coisas equilibradas. Lá vem. É um cara... Maria. Não, vocês vão gostar Jason Voorhees, ele vai colocar. Ele consegue dominar, impor e, ao mesmo tempo, levar a vida de uma forma equilibrada, como a vida deve ser, num ciclo sem fim. É o Mufasa.
Mufasa. Olha, Mufasa. Putz, agora. O Mufasa, ele é. Ele, além disso, ele é de outra raça. Ele é um leão da África. Ele é um fofo. Ele nasceu pra ser rei, né, Tatu? Exatamente, ele tem todos os critérios. Ele. Olha, a gazela ali. Ela tá comendo um matinho, a gente vai comer ela uma hora, mas ela vai virar mato uma hora também, e a gente vai morrer e vai virar mato, entendeu? Eu acho ele um ótimo rei para os bichos. Porque eu acho ele um ótimo rei, de verdade. Acho que Mufasa é exemplar. Inclusive, como pai, eu sigo muitas vezes exemplos de Mufasa na minha vida. Eu falo, eu quero ser um filho, um pai tão bom quanto o Mufasa foi para o Simba. Mas eu acho que tem um problema. Na hora de registrar a candidatura, ele nem conseguiria se comunicar com o pessoal do TSE. Agora conseguiria, por causa do novo filme. O novo filme, eles cantam e falam. Doutor Dolittle tá lá. A última animação da Disney, do Rei Leão. São leões realistas que cantam e falam. Então, mas peraí. Mas, Vini, você tem que entender que ali eles estão falando leonês e para nos ajudar a entender, estão traduzindo para nós. Mas eles estão falando na verdade, eles nem estão falando leonês. Mas no universo deles... Então... O quê? Mas no universo deles, eles são inteligentes. Então eles conseguiriam se comunicar de alguma forma com os humanos. Eles estão falando não tem esse bloqueio. Não, Tatu. Não existe nenhuma evidência nas obras da Disney de que um ser humano consegue se comunicar com os leões de Rei Leão. E existe alguma evidência que o ET de fora caiu na Terra, Arnaldo? Não, dentro do... Eu tô falando dentro daquele mundo fictício, Tatu, caramba. Então, dentro do mundo fictício do Rei Leão, eles são inteligentes, eles criam mas eles não falam com uma estrutura... Não precisa, você pode se comunicar. Ele vai ser o presidente do mundo... um presidente do mundo melhor. Se você assistir Disney Club... O melhor... Se você assistir Disney Club... Se você ver... Se o Mufasa... Sabe o que ganha no YouTube? São vídeos de gatinho, Arnaldo. Isso já ganha toda a minha eleição, cara. Mas não é uma questão de ganhar a eleição, Tatu. É quem vai governar melhor. Não é pra ganhar a eleição, é pra ser um governante bom. O povo tem que amar. O príncipe já dizia, tem que ser amado pelo povo. Eu só concordo. Eu também não concordo com Maquiavel. Maquiavel é um safado. Mas olha só. Enfim. Se eu concordo que o Mufasa fosse o rei do mundo, se fosse o mundo de Dragon Ball, onde já foi feito o pedido das esferas do dragão, no qual os seres humanos podem andar, porque o rei do mundo de Dragon Ball é muito bom, é um cachorro. Eu falei seres humanos podem andar? Seres humanos já andam. O Tatu me desestabilizou num nível. Eu acho o Arnaldo felinofóbico, eu acabei de me dar conta disso. Não, só porque eu falei que o cachorro, né? Mas eu acho que o problema do Mufasa é toda a questão prática da candidatura e da comunicação. Ele não tem... Não, eu acho que tem um problema pior ainda. Vamos ver se o Cadu fala que eu ia estar pensando. Tem um problema pior. Qual? Bem, se a gente colocar a sociedade leonítica que tá ali, né? Teoricamente o Simba, quando o Mufasa morrer, irá sumir, certo? Monarquia aí. Monarquia. Que é outro bom líder. Ok. Mas o Scar era terrível. Só que o problema é se um Scar aparecer e derrotar o Mufasa. Isso que aí. A primeira coisa que ele vai fazer é matar o Simba. E o Superman é imatável. E o Superman vai defender a Terra. Se os alienígenas invadirem a Terra... Nós temos o Superman. Agora, se os alienígenas invadirem a Terra... O alienígena já invadiu a Terra, vai fazer o quê? O alienígena é Superman, cara. O cara quer dominar a Terra ainda. Ele não quer. Ele é um alienígena do nosso lado. Tanto que ele mata o Zod. Ele abdica da kryptoniedade dele pra ficar do nosso lado. Senhores, calma, plenário. Tatu, você não tem razão. Ó decoro, senhores. Um colocou um ET, o outro colocou um leão. Ok. Tudo errado isso. Até porque, eu tenho uma crítica. Eu acredito que você está certo. Vamos lá, vai lá. Só uma crítica, Mufasa. Se ele decide que nós somos hienas, ferrou. Vai exilar nós. O Mufasa, ele tem um lado déspota, exila pessoas. Tem que ter mesmo. Tem gente que merece estar exilado. O Arnaldo seria eu concordo. Eu vou levantar aqui gente, quem votaria na proposta de um homem que diz algo assim? Mas ele não é um homem, ele é um leão. Eu vou levantar um candidato, então, Cadu. Posso levantar? Você quer levantar o seu primeiro, Cadu? Peraí, gente. Levantar, não, nós somos cordiais. Esses dois estão totalmente sem decoro. A melhor pessoa
pra governar esse planeta é o Capitão Planeta, cara. É um cara que vai cuidar de todas as espécies. É o cara que vai cuidar de todo o ambiente, de todo o planeta. Ele vai criar o equilíbrio. Ele vai trazer, ele vai governar a todos numa unidade, cara. Entendeu? Ele vai querer fazer as coisas funcionarem de forma unificada. Bem pra todo mundo, sem exageros, sem desequilíbrios. Eu não preciso nem mais argumentar, né? Eu acho que ficou claro, ficou evidente que é de longe a melhor opção. Todo mundo no equilíbrio, todo mundo pobre, né? Não, lógico que não. Lógico todo que mundo sim, com cara. recursos. Todo mundo vai com poder recursos. queimar não vão poder cortar uma árvore. Mas não vai precisar, cara. Nós temos o Capitão Planeta. Ele busca o equilíbrio. Ele vai dar todos os recursos pra você. O mundo nos provém todos os recursos, Tato. Eu acho que vai ter um problema. A gente vai ter uma guerra se o Capitão Planeta virar o presidente do mundo. De verdade, porque se ele virar o presidente do mundo, ele vai querer que todo mundo vire tipo hippie e faça uma grande comunidade alternativa. Isso é um primeiro problema do Capitão Planeta como presidente. O primeiro problema é ideológico mesmo. Eu não sei se ele vai ser tolerante com pessoas que querem continuar vivendo porque o o high-tech. elemento é amor, né? Não, então. Ele tem coração. Mas esse é o segundo problema. Peraí, Reinaldo. Pô, Capitão Planeta, a gente viu a série. Pô, aquelas a nave e o helicóptero que eles tinham não era super high-tech? Gente, olha só. Planeta. A energia limpa, Reinaldo. Existe um princípio do meu lado do espectro político chamado ceticismo político. Que diz pra mim que eu devo desconfiar de todo mundo que quer o poder. Menos de um ET, é isso. Mas olha, não. O ET que já provou pra nós que pensa mais no bem no nosso bem do que no bem dele. Ele já provou isso. Pela vida normal que ele viveu, simplesmente vivendo normalmente entre as pessoas. Mas eu não vou argumentar de novo. Planeta também. Não, eu não vou viver. Eu não vou argumentar. Que a Lois Lane está caindo de um prédio. Eu não vou. Não, ele não pode salvar todo mundo e as pessoas têm responsabilidade individual. Ele não é. Agora, olha só. Eu não vou argumentar de novo a favor do Superman, porque agora o ônus da prova, vamos dizer assim, né? Está do lado da defesa do Capitão Planeta. Eu estou aqui como acusação. Olha só. O primeiro problema eu já apresentei, que é o problema de não admitir pessoas que querem um mundo high-tech, que vão explorar a natureza pra isso e tal, que ele não vai ter, ele vai ser dificuldade de tolerância. O coração não significa bondade, o coração significa sentimento. Ele pode ter raiva dessa galera e querer exterminar todo mundo. Então, agora, esse é um ponto. Agora, segundo ponto. O Capitão Planeta não é um ser humano de verdade. Ele só aparece quando juntam os outros 5. Então, coisa mais bonita. Então, olha só. É a união dos povos. Você não tem uma pessoa, um CPF ali. Você não tem uma pessoa física de verdade pra poder fazer isso. Você precisa de 5 pessoas. Se rebelar, né? E se de repente um deles for contra, não tem mais presidente. Se um deles sair do governo, acabou. Eu tenho um argumento pra vocês. O governo não é uma entidade mística comandada por uma única pessoa. Quem faz o Estado, quem faz o povo, quem faz um país é o povo. Quem faz um local são as pessoas. Então, se as pessoas são corruptas, o seu país é corrupto. As pessoas estão tortas, o seu país é torto. E o Capitão América não. E o Capitão Planeta, ele é a representação máxima disso. É a união das pessoas que trazem o ideal da construção. É a união. Quando não tem união... Quando não tem união, não tem nem presidente. Quer dizer, mas até aí também você não tem um ET, você não tem um leão. Não. Uma ditadura absolutista. Não tem desgraçado. De uma ditadura digressando a minha opção. De uma ditadura absolutista para uma anarquia absoluta. De uma ditadura absolutista para uma anarquia absoluta com o Capitão Planeta, você vai assim. Porque num dia você tem os 5 amigos, eles querem mandar em todo mundo tem que ser hippie. No outro dia, um dos amigos brigou com eles, nem presidente mais tem, e o Estado cai, e não tem mais, e a anarquia é absoluta. O Capitão Planeta é pior que Mufasa. Descontextualizando. Tá, Vini. E além de Capitão Planeta, o Capitão ONU, cara. Não querem um hippie. Não, mas ele é ONU. Você é tem um asiático, tem um brasileiro, tem um americano, entendeu? Tem um africano ali, entendeu? Ele é ONU. Esse é o problema. Globalista! E eles só vão que ele é antinacionalista. Que ele é, Cadu? Cadu. Hipófilo. Ouvimos a proposta.
a proposta do cara. A vantagem do Capitão Planeta é que ele parece muito um youtuber. Então isso ia dar o Capitão Planeta. Olha, ele é colorido? Cabelo verde, pele azul. Cara, o Capitão Planeta... É o seguinte, vocês só não aceitam porque ele transcendeu vocês já. Capitão Planeta, ele vai ser eleito daqui a 50 anos. Vocês estão muito retrógrados ainda. Vocês Planeta vocês usam energia elétrica. Vocês têm que transcender, entendeu? Eu já dei meus argumentos, acho que eles são suficientes. Eu acho que é um estado muito frágil. Eu quero saber do Cadu. Tô curioso. Qual é o seu presidente? Vamos lá. Calma. É o Godzilla, né? Aí acaba com tudo, né? É o Império Gosma dos Changeman. Vamos lá. Senhores, meu presidente vai ser eleito com uma simples frase, que eu acho que representa todo mundo nesse momento. E inclusive, é o que vai terminar agora a discussão. Eu não vou nem argumentar, vocês podem discutir. Eu só vou simplesmente falar o slogan dele e vocês vão votar nele automaticamente, tá? Quem poderá nos defender? Ele tem campanha. Caramba, esse é um bom candidato também. Esse é eleito porque ele fala a língua do povo, Arnaldo. Ele vai ser eleito porque ele fala a língua do povo. E é por isso que eu sou contra ele. Eu sou contra populismo. Ele é populista demais. Ele é... Quem poderá nos defender? Um Estado paternalista e populista. Sou contra Chapolin. E vermelho! Vermelho, populista e paternalista. Tudo que eu abomino na política. Ele tem inspiração em outro personagem, que é o Chaves, entendeu? Não, essa é só ele tem uma identidade secreta. Olha, tem um problema contra... Eu tenho aqui um argumento contra o Superman e o Chapolin. Que os dois têm identidades secretas. São duas caras, são dois candidatos com duas caras. Não, o Chapolin é Chapolin, gente. O Chapolin mesmo, né? Acho que o Chapolin não tem uma identidade. Identidade é Chapolin é Chapolin. Mas o Super... É verdade, né? Mas o Superman... É porque ele queria entender o lado humano. Ele surgiu como um ser humano. Não tô passando pano. Eu tô mostrando a realidade do personagem, a vida dele. Chapolin, gente. Tem CPF. Não, eu acho que isso é fake news. Que o Superman, o Vini acabou de levantar uma fake news contra o Superman. Quer dizer... vocês são muito fake news. Vermelhofóbicos também. O Superman... Isso é verdade. Uma outra vantagem do Superman é que ele é azul. A roupa azulógicos. Tem os azulógicos que vão começar a falar. Então, eu acho que... Mas o Chapolin, ele tem uma coisa boa, que ele vai trazer uma tecnologia avançadíssima. Uma tecnologia diferente aí, que temos soluções médicas e tecnológicas, que a gente tem pílulas de nanicolina, nós temos uma buzina paralisadora, nós temos aí coisas. E ele vai ter a marreta biônica. Isso daí é pra acabar com quem for contra ele. Exato. Para dar a marretada do martelo vermelho, como Mas pelo menos ele vai eleger pessoas boas ali, porque um dos lemas dele é sigam-me os bons, né? Exato. Isso é verdade. Mas, de novo, meu ceticismo político leva a dizer que os bons pra ele são quem concorda com ele. Quem discorda dele não é bom. Então, o Chapolin... Chapolin, falar que a inteligência não é muito a força do Chapolin. Olha, eu acho na América Latina ele é perfeito. De verdade, eu acho que de todos esses candidatos... melhorar as coisas, de todos esses candidatos, eu tenho certeza que é o Chapolin que ia ser eleito. Eu tenho certeza. É verdade. Tenho certeza. E com esse slogan, quem poderá nos defender? Mas, gente, olha só, nós temos aqui um candidato de direita conservadora, que é o meu, um candidato monarquista, que é o do Tatu, um candidato ambientalista de esquerda e um candidato populista de esquerda também, que é o do Carlos. Não, não é de esquerda, é centrão. É lógico que é! É vermelho! É paternalista, o Estado paternalista. Meu amigo, quem poderá nos defender? O Estado resolver isso. Arnaldo, olha a maravilha. Ele tem um outro colega que, sabe, fala com
esse capitalismo. Se fosse o Que é o Dr. Mr. Chapatin, Sam. o Super Sam. Mas o Super Sam, então. Olha só. Então, ele fala com os dois Mr. lados, Sam. ele é centrão. Mas o Super Sam, eu acho que ele é justamente uma espécie de rival do Chapolin, né? E Não, isso comprova eles mais trabalham- ainda a minha teoria de que o Chapolin Eles trabalham é um juntos. extremista de Eles esquerda. podem trabalhar juntos. Não. I miss money! Exato. Eles estão sempre. Eles não Olha aí. trabalham junto, eles ficam competindo. Eu não sei. Eu acho que o Chapolin ele é um extrema esquerda perigoso, populista, paternalista. E eu sou Tá escondendo. Ele tá Mas escondendo sabe que quem ele vai é de verdade. definir? Sabe quem é que vai definir? O Dr. Chapatin quem é o seria melhor melhor. deles? Quem vai Tatu? definir? Quem vai definir são os nossos digressores e espectadores aí. Teledigressores. Exato. Se vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, deixem aí nos comentários quem você votaria. Vamos ver quem vai ganhar. Isso. Superman? É só escrever nos comentários, Capitão Planeta. É, só escrever O Superman. Chapolin. Você pode colocar aí Superman, Chapolin, Mufasa ou Capitão Planeta. Ou com base qualquer nos outro, nossos né? argumentos. Ou qualquer pode outro. levantar, se você quer um pode outro levantar. candidato. Se você quer um candidato independente, né? Que é o seu candidato, que não é nenhum dos propostos por nós. Talvez alguém mais ao centro, né? Porque nós Mas somos essa é a galera bastante que vai ganhar 3% de voto. É o Amoedo, entendeu? Mas 3% é uma série muito legal também, que vocês podem É assistir. verdade. Esse cara vai indo, né? Então, pessoal, é isso. Vamos. Agora, uma coisa que eu acho importante antes de terminarmos, uma mensagem do coração, como o He-Man fazia, né? Nós aprendemos com esse episódio, no episódio de hoje, nós aprendemos que a justiça social e a liberdade individual são dois valores importantes, desde que o autoritarismo não esteja presente e a discussão política seja saudável. Você pode ter a opinião política que você quiser e ainda conseguir ter vários amigos com opiniões diferentes, vivendo em harmonia. Viva a democracia! Vamos nos abraçar. E vamos todos nos abraçar. Não. Avante, digressores! Peraí, você tá doido? Justiça social e liberdade individual não combinam.